Seja bem-vindo a mais uma aula do estudo aprofundado da doutrina espírita. Estudo aprofundado da doutrina espírita. Livro 2, Módulo 1, Metodologia para o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Roteiro 5, Interpretação de textos evangélicos. Nesta aula vamos analisar os meios de interpretação dos textos do Evangelho. Tópico 1. Saber localizar o texto no livro bíblico. É necessário saber localizar na Bíblia os textos que se deseja interpretar. Neste sentido, é importante recordar que os livros do Velho Testamento e do Novo Testamento estão divididos em capítulos e versículos. Os capítulos são textos maiores, que se encontram subdivididos em versículos, numerados sequencialmente, a fim de facilitar sua consulta e estudo. É variável o número de capítulos de um livro ou de versículos nos capítulos. O Evangelho de Mateus, por exemplo, está dividido em 28 capítulos. O capítulo 3 tem 17 versículos e o capítulo 26 tem 75. Sabemos que a Bíblia está dividida em duas partes: Velho Testamento, VT, e Novo Testamento, NT. O Velho Testamento contém livros que tratam das leis, das profecias, da história e da sabedoria. O Novo Testamento possui 4 interpretações do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Os Atos ou Atos dos Apóstolos, que foram redigidos por Lucas, epístolas ou cartas, 14 de Paulo, uma de Tiago, 2 de Pedro, 3 de João e uma de Judas Tadeu. E Apocalipse, ou Revelação de João Evangelista. Normalmente, a indicação de um trecho do Evangelho é feita por extenso ou abreviada, na seguinte ordem: nome do livro, número do capítulo e do versículo. Assim, Marcos 10:4, ou MC 10:4, que expressa Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 4. Algumas traduções inserem referências após o título do capítulo, indicando que este assunto está repetido em outro livro do Evangelho. Por exemplo, a vocação de Mateus, ou o chamado de Mateus, MT 9, 9 a 13. É também relatada por Marcos 2, 13 a 14 e em Lucas 5, 27 a 28. Quando nós estivermos lendo o Evangelho, é importante a gente observar que algumas referências de ideias, elas estão inscritas em pequenos números no desenvolvimento da narrativa, que são colocados ou à margem direita ou à margem esquerda da página do Evangelho. Vamos a um exemplo agora. Em Mateus 6:1 está escrito na Bíblia de Jerusalém assim: guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Se o fizerdes, não recebereis a recompensa do vosso Pai, que está nos céus. 23 a 5. Lucas 16, 14 a 15 e João 5 a 4. Vamos à interpretação do slide anterior. Os números 23 e 5 colocados à direita indicam que a ideia é semelhante no capítulo 23, versículo 5 deste mesmo livro, o Evangelho de Mateus. As referências de Lucas 16, 14 a 15 e João 5, 44, também citadas à margem direita, indicam que o mesmo assunto é encontrado, respectivamente, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 14 a 15, e no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 44. Observamos igualmente neste exemplo, MT 6.1, Mateus 6.1, que ao final da palavra justiça há uma letra B sobrescrita. Em nota de rodapé, a Bíblia de Jerusalém explica o sentido dessa palavra. Letra B. Fazer a vossa justiça, dar esmola, isto é, praticar as boas obras que tornam o homem justo diante de Deus. Na opinião dos judeus, as principais eram a esmola, versículos 2 a 4, e a oração, 5 a 6, e o jejum, 16 a 18. Em outros textos do Evangelho ou do Novo Testamento, encontramos um numeral que antecede a ordem cronológica de um escrito. Este número indica que há mais de um texto redigido por um mesmo autor. Veja os exemplos. 1 Coríntios,
3, 1 a 11. Depois vem 1 Cor 3, 1 a 11. Significa primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 11. 3 João 1 a 15. A leitura é terceira epístola de João, versículos 1 a 15. Observa-se que esta epístola não tem capítulos. Atos dos Apóstolos 6, 1 a 7. Atos 6, 1 a 7, leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 a 7. A numeração de Atos é semelhante à forma existente nas 4 versões do Evangelho. São 28 capítulos, subdivididos em versículos. Tópico 2. Interpretação do Novo Testamento. A interpretação espírita do Novo Testamento tem como base o Evangelho segundo o Espiritismo, que traça uma diretriz segura em espírito e em verdade. A mensagem de Jesus é entendida como valiosa ação de higienização do nosso campo mental, constituindo-se em divino recurso para a construção dos nossos legítimos sentimentos de realização no bem. Apresenta-se também como trabalho reeducador, que deve estar presente nos nossos processos de libertação espiritual. Tópico 3. Exemplos de interpretação de textos evangélicos. A parábola do semeador, em Marcos 4, 3 a 9, foi ensinada e interpretada por Jesus, atendendo o pedido dos apóstolos, como se vê em Marcos 4, 10 a 13. Parábola do semeador. Ouvi. Eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. Marcos 4, 3 a 9. A parábola do semeador interpretada por Jesus. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada do coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sob pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não têm raiz em si mesmos. Antes, são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Marcos 4, 10 a 20. Já a parábola da figueira que secou, Marcos 11, 12 a 14 e 20 a 23, foi interpretada por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 9. A parábola da figueira que secou. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus,
porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Allan Kardec interpreta esta parábola da seguinte forma: a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando prescrutradas, algo de substancial para os corações. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são, todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé, numa palavra, que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto o dia virá em que se acharão secas até a raiz. O ensinamento evangélico sobre o lançamento da rede pelo lado direito do barco, em João 21:6, é interpretado por Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida. Lançamento da rede. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. João 21:6. Emmanuel interpreta em linhas gerais este ensino, conforme as seguintes explicações contidas no seu livro Caminho, Verdade e Vida. Figuramente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Estaremos lançando nossa rede para a banda direita? Fundam-se os nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava de modo geral aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Este era o conteúdo que tínhamos para a aula de hoje. Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho e eu peço que você curta, comente e compartilhe para que esse trabalho possa alcançar mais pessoas. Muita paz e muita luz.